Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e é com muita alegria e gratidão que eu estou aqui para orar junto com você. O Senhor é bom, Ele é misericordioso e é por essa razão que nós estamos aqui, unidos em Sua presença. E a oportunidade de estar aqui orando com você é um presente de Deus e um motivo de grande felicidade para mim. Deus me enviou até você hoje e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração durante esse momento de oração. Então, se você está aqui comigo, entenda como um sinal de Deus de que nós precisamos estar orando juntos a partir de hoje. Amém? E eu quero compartilhar com você hoje um segredo espiritual que pode mudar a sua vida se você colocar em prática. Esse ensinamento vai te levar a uma compreensão maior, mais profunda do amor de Deus e dos seus propósitos para a sua vida. E graças a ele nós já somos milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil, fora do Brasil, que têm acompanhado essa corrente de fé. E eu tenho recebido muitos testemunhos, irmãos. Testemunhos de cura, de milagres, de bênçãos financeiras, bênçãos espirituais. Deus tem feito muita coisa. Então, se você está aqui pela primeira vez, saiba que você não está sozinho. Nós vamos unir a nossa fé e eu quero que você se sinta acolhido aqui no nosso meio. E eu gostaria de pedir que você escreva aqui nos comentários abaixo o seu primeiro nome e a frase: Deus está comigo o tempo todo. Essa afirmação vai te ajudar a lembrar que o Senhor está sempre ao seu lado em todos os momentos da sua vida. E eu sei que muitos de vocês aqui agora estão tristes, estão abatidos, pensando em desistir. Por isso eu te convido a ficar até o final, porque eu já passei por isso. Muitas vezes eu me pego também desanimado, mas a alegria que vem do Senhor tem sido a minha força e é ela que me sustenta diariamente. E eu quero dizer também que o seu dia vai ser uma bênção e nada nem ninguém conseguirá estragar a alegria e a paz que Deus tem preparado para você. Amém? Lembre-se que você nasceu para dar certo e saiba que Deus tem grandes planos para a sua vida. E por isso eu gostaria de convidá-lo a se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho de notificações. Ao fazer isso, você vai receber diariamente um alimento espiritual que transformará a sua vida e vai te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira fácil e simples. Lembrando que todo dia, de manhã e à noite, eu tenho colocado orações, então se inscreva aqui no meu canal, é gratuito e juntos nós vamos crescer na fé e na graça do nosso Senhor. Amém? Irmãos, para começar a mensagem de hoje, eu quero ler o primeiro versículo do capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que diz assim: A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, ao longo da nossa vida, todos nós enfrentamos desafios, lutas e obstáculos, não é verdade? E dependendo do tamanho dessas circunstâncias, muitas vezes nós pensamos em desistir, porque nós acreditamos que não vamos ter força suficiente para vencer. Eu mesmo, algumas semanas atrás, eu passei por uma situação que eu confesso me desanimou muito. E quem olha de fora pode até achar que eu não tenho problemas, que eu não passo por lutas, mas isso não é verdade. Eu passo pelas mesmas coisas que você passa no dia a dia. Eu sou um ser humano como qualquer outro, e por mais que eu tenha um relacionamento íntimo com Deus e o busque diariamente, às vezes eu me sinto fraco, incapaz diante de tantas adversidades. E nessa situação que eu te contei que aconteceu comigo, eu olhei para aquele gigante que estava se levantando contra a minha vida. E por um momento eu achei que seria derrotado por ele. E isso foi muito frustrante para mim. Sabe quando você quer desistir daquele problema, mas você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, e muitas vezes você se vê aprisionado. É uma prisão na alma que parece que ninguém te entende. Irmãos, eu já passei por vários desertos. Não era para eu estar aqui hoje. Em muitos momentos eu pensei em desistir, em abrir mão de tudo. Mas quando eu estava pensando em desistir dessa vez, o Senhor tocou novamente no meu coração com esta mensagem de Hebreus e Ele me lembrou daquela história de Caleb e Josué. Você se lembra dela? 2 homens que tiveram uma fé além das circunstâncias e foram abençoados por causa disso. E eu vou dividir essa palavra que o Senhor me enviou com você hoje, porque pode ser que você esteja passando por uma situação impossível, uma situação muito parecida com a minha, em que você perde as forças, você pensa em desistir, porque parece que o desafio à sua frente é muito maior do que você pode suportar. E a Bíblia conta no livro de Números, capítulo 13 e 14, que um dia Moisés enviou 12 homens, um líder de cada tribo de Israel, para espionar a terra de Canaã, aquela terra que Deus prometeu como herança aos israelitas. Quando eles estavam escravizados no Egito,
Deus havia dito que havia uma terra que manava leite e mel, e era para lá que Deus estava enviando eles. E para isso Moisés enviou esses espias que foram orientados a observar aquela terra, o seu povo, as cidades em volta, o solo e a produção agrícola. E a Bíblia diz que depois de 40 dias de exploração, aqueles enviados retornaram com os frutos da terra, incluindo um cacho de uvas tão grande que a Bíblia diz que precisou ser carregado por 2 homens em uma vara. E quando aqueles 12 espias voltaram, eles falaram sobre as suas descobertas para Moisés e para o povo. Só que 10 dos 12 espias demonstraram muito medo e desânimo, porque eles viram gigantes, eles viram cidades fortificadas e os fez sentir como gafanhotos. Então eles disseram que seria impossível conquistar aquela terra. Ou seja, eles estavam tomados pelo medo, pelas aparências, por aquilo que os seus olhos carnais viram. Mas então apenas 2 homens demonstraram fé e confiança em Deus. Foi Josué e Calebe. E eles acreditaram que Deus os ajudaria a vencer, a conquistar aquela terra. E esses 2 homens estavam olhando com os olhos da fé, porque com certeza eles sabiam que aqueles gigantes poderiam matá-los, eles sabiam que seria impossível, mas se Deus havia dito, então a vitória era garantida. Irmão, só que teve um problema. Em vez do povo acreditar em Josué e Calebe, eles preferiram ouvir os outros 10 espias e por medo se rebelaram contra Moisés e contra Deus. E o Senhor então ficou muito irado com aquela atitude e condenou todos os hebreus adultos a vagarem pelo deserto até a morte, menos Josué e Calebe. Somente eles e as crianças que nasceram durante a jornada pelo deserto puderam entrar na terra prometida e conquistar Canaã. E tudo isso aconteceu porque, ao contrário dos outros espiões, Josué e Calebe sabiam que o Senhor estava no controle da situação. Eles não se concentraram nos problemas, nos gigantes, mas na promessa de Deus. Irmãos, eu sei que eu estou falando aqui para muitos de vocês. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem ficado desanimado ao ver a afronta do inimigo, ao ver as batalhas à sua frente, ao ver o gigante te confrontando. Mas deixa eu te dizer, quando Deus promete uma coisa, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo que leve, não importa se as pessoas acreditam em você ou não, Deus é fiel para completar a boa obra que começou na sua vida. Amém? Então não desanime, meu irmão. Levante a cabeça, sacuda a poeira, dê a volta por cima. Você é mais do que vencedor. Olha o percurso que você já trilhou até aqui. Eu sei que muitos de vocês têm orado comigo de manhã e à noite. Já faz muito tempo. Alguns já fazem anos. E vocês estão aqui pela graça do Senhor. Por isso eu estou aqui hoje para profetizar na sua vida. Esse deserto vai chegar ao fim. Aleluia? Amém? Irmãos, não se concentre na dor, no sofrimento, nas perdas. Se um relacionamento acabou, não é hora de você achar que não será feliz novamente. Não tem nada a ver. Se algo deu errado no passado, é porque foi permissão de Deus, não era para dar certo. Confie dessa maneira, tenha uma atitude positiva, porque foi isso que fez a diferença na vida de Josué e Calebe. Foi isso que lhes deu a vitória. E Deus me deu essa palavra sobre fé no momento mais difícil da minha vida, porque Ele queria me mostrar que a minha fé no poder dEle é que daria vitória. Deus queria que eu tivesse a mesma visão positiva que Josué e Calebe tiveram no deserto. E é como se o Senhor me dissesse: "Oh, meu filho, olhe a situação com os olhos espirituais, não olhe com os olhos carnais. Eu já venci por você." Irmãos, deixa eu dizer outra coisa muito importante. É no deserto que o nosso coração está sendo provado. É ali que o inimigo vai tentar nos fazer cair. E a Bíblia diz que nós somos tentados de acordo com a nossa cobiça. Se a sua cobiça for o dinheiro, saiba que o diabo vai te tentar nessa área. Se a sua cobiça for a área sexual, nessa área você pode cair. Então tome muito cuidado, vigie, busque mais a Deus, ande com pessoas de fé, porque o seu final pode ser muito abençoado. O próprio Deus disse para a nação de Israel: "Sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano." Então, irmãos, é hora de ativarmos a nossa fé. E sabe quem também agiu dessa maneira, assim como Josué e Calebe? Aquele homem chamado Noé. Ele é um outro exemplo de alguém que teve fé e obedeceu a Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas. Porque quando Deus instruiu Noé a construir uma arca para salvar a sua família e os animais do dilúvio que viria, Noé obedeceu.
mesmo que aquela ideia parecesse absurda para os outros. E no final, a sua fé e a sua obediência salvaram a sua família e preservaram a criação de Deus, enquanto as pessoas que zombaram dele morreram. Oh, meus irmãos, a incredulidade tem um preço muito alto. Nós devemos ser pessoas de fé. E eu creio que o Senhor está falando a mesma coisa para você agora. Ele quer que você creia nele e obedeça, apesar das circunstâncias. Não importa o tamanho dos gigantes e das fortalezas que te desafiam. Se Deus te prometeu, se Deus te deu uma palavra, tudo o que você tem que fazer é obedecer. Nós vemos um exemplo muito claro disso quando Jesus estava à beira do lago e de repente Pedro e os outros discípulos estavam voltando com os barcos, muito decepcionados, tristes, porque eles não tinham pegado nenhum peixe naquela noite. Mas foi então que Jesus falou para eles o seguinte: lancem as redes lá onde é mais fundo. E naquele momento Pedro retrucou e ele disse: Mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Irmãos, muitas vezes essa é a nossa desculpa. Nós dizemos: Senhor, nós tentamos várias vezes, já batemos em tantas portas e nada aconteceu. Mas então Pedro disse algo que fez toda a diferença. Ele ativou a sua fé e disse: Mas Senhor, já que és tu quem está dizendo, eu lançarei as redes. Irmãos, naquela hora, quando ele lançou as redes, o milagre aconteceu, porque Jesus sabe a hora certa de fazer na sua vida. E foi então que eles pegaram tantos e tantos peixes, que as redes começaram a se rasgar, tiveram que chamar outros barcos para ajudar a carregar os peixes. E foi então que Pedro reconheceu a mão do Senhor. Ele se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um homem muito pecador, muito falho. Mas Jesus disse: Pedro, a partir de hoje eu te farei pescador de homens. Oh, meus irmãos, olha que bênção. É no momento da maior frustração que Deus nos dá uma revelação, uma direção. Então, se você está esperando por algo, saiba, Deus não vai te deixar na mão. Ele está com você agora. Amém? E nós já vamos orar agora, mas eu quero ler só mais um versículo que eu acho que é muito importante. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 5, o versículo 3 ao 5. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Irmãos, olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Ter uma visão positiva da vida vai nos permitir enfrentar os desafios com confiança e esperança. E aqui está escrito que a nossa esperança não nos decepciona, porque Deus já demonstrou seu amor ao enviar o Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então nós não estamos sozinhos. Assim como Josué e Caleb, assim como Noé, assim como o apóstolo Paulo, devemos focar nas bênçãos do Senhor, nas promessas dele, em vez de concentrarmos em nossas limitações e em nossos problemas. Amém? E agora eu quero orar por você, você que foi tocado por esta palavra. Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva a frase: Deus falou comigo nesta mensagem. Amém? Irmãos, nós vamos orar agora. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste dia para Te agradecer, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa família, pela nossa casa, o nosso trabalho e pelo sustento que o Senhor nos dá. Senhor, eu sei que nesse momento muitos estão no meio do deserto, estão pensando em desistir, em acabar com tudo. Mas, ó Deus, eu creio que esta palavra foi um direcionamento. Eu creio que essa pessoa não está sozinha. Muitas vezes ela duvidou, ela questionou se o Senhor estava com elas. E mesmo assim, o Senhor não as abandonou. Ó, meu Deus, muitas vezes somos como aqueles espias que duvidaram da Tua presença, da Tua promessa. Mas, Senhor, a partir de agora, queremos ser como Josué e Caleb. Não queremos perder a fé mais, Senhor. Nos ajude, Senhor, a vencermos as provações, esse deserto tão grande à nossa frente. Oh, meu Deus, eu sinto aqui no meu coração, Pai, a tristeza no olhar desta mulher. Essa pessoa não consegue mais sorrir. Ela mantém uma aparência diante das pessoas, mas só o Senhor sabe. A luta, a depressão, a ansiedade. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que a esperança que se adia adoece o coração. E eu sinto agora, meu Pai, que muitas pessoas estão adoecendo
estão ficando doentes, Pai, porque dia após dia e o milagre não acontece. As lutas parece que só aumentam, Senhor, mas parece que nada acontece de novo. Tem misericórdia, Pai, deste homem também, este homem que está desempregado, este homem que está sofrendo na área emocional. Senhor, abre portas, Pai. Coloca uma pessoa de Deus no caminho deste homem. Ó Deus, traga dignidade, esperança, fé, coragem, bom ânimo, para que a gente possa enfrentar os desafios da vida com confiança no seu poder. Nos ajude, Senhor, a enxergar além das circunstâncias, assim como Josué e Caleb, que confiaram em Ti, Senhor, diante de todas as adversidades. Que a gente possa manter os nossos olhos fixos em Ti e obedecer a Tua palavra, mesmo quando as pessoas à nossa volta zombem de nós, assim como aconteceu com Noé, que foi humilhado, zombado, mas a Bíblia diz que quando chegou a hora certa, as outras pessoas morreram porque estiveram fora da arca, e somente o Teu servo Noé e sua família foram salvos. Oh, meu Deus, nós sabemos que este mundo também será condenado. Este mundo, Pai, vai de mal a pior, mas nós temos a nossa herança eterna, e nós queremos olhar fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh, meu Deus, o Senhor sabe que aqui no canal eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que podemos ter contigo por meio do Seu Filho Jesus. Por isso, meu Pai, eu te peço que estas orações alcancem mais e mais corações, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor use cada um que está ouvindo esta oração para compartilhar, para enviar para mais pessoas, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado acima de tudo. Eu sei, meu Pai, que o inimigo não fica feliz quando ele vê pessoas se rendendo a Jesus, mas eu sei que o inimigo é derrotado e que a vitória do Senhor sempre prevalece. Pai, em nome de Jesus, eu oro como ministro do Evangelho e eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu profetizo da Tua bênção, eu declaro as bênçãos do Senhor, a cura, a prosperidade, os milagres, que eles venham chegar nesta casa hoje e sempre. Oh, meu Deus, visita a casa dessa pessoa, Pai. Abençoa toda a família, o trabalho, os estudos, os negócios e tudo que for importante para esta pessoa. E que o Senhor dê forças, Pai, para que ela esteja aqui no próximo vídeo e que a gente continue nessa corrente de fé. E em nome de Jesus, eu declaro a paz e a bênção do Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles.
E depois nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém?
Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial.
nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia.
E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.